Salve, salve meus amigos do Execução Fiscal em Curso em mais uma aula do nosso EF 360 que se propõe a dar um giro de 360 graus sobre o nosso universo das execuções fiscais, simplificando, descomplicando assuntos que talvez possam parecer difíceis, complexos, herméticos. Muitas vezes se acha, que a execução fiscal é difícil. E aí, então, esse projeto, na verdade, tenta explicar, numa aula descomplicada e curta, com 30 minutos, apresentar aqui o caminho das pedras do nosso universo das execuções fiscais para que você conheça um pouco mais. Afinal de contas, muitas vezes a gente não tem oportunidade de estudar a execução fiscal, seja lá na graduação ou mesmo em pós-graduações. Eu percebi já, deixa eu pegar o controle do ar aqui, eu percebi que muitos seguidores, alunos, já fizeram especialização em tributário e têm dúvidas também acabam aproveitando estes nossos conteúdos, as nossas aulas em lives, nas quartas-feiras às 19h47 aqui, e te convidar para acompanhar todas essas aulas. Também estão sendo publicadas lá no meu canal, onde talvez seja mais fácil você localizar, fazer um search, tem ali o pesquisa, localizar algum assunto que seja de conveniência, de estudar, está com alguma dúvida. E o Ombro Amigo aqui da Execução Fiscal em Curso está sempre à disposição para esclarecer estas inquietações das execuções fiscais. Eu só lamento não poder ajudá-los com conteúdos, digamos assim, análise de casos, enfim, manifestação sobre processos pendentes, porque são das restrições que os juízes enfrentam lá por conta do Estatuto da Magistratura. Mas com a compreensão de vocês, estou sempre aqui de muito bom grado e me divertindo, compartilhando com vocês esses nossos conhecimentos da prática das execuções fiscais. Pessoal, me comentem aí se está bem o áudio, me ouvem bem, tudo ok? Eu acredito que sim. Deem um feedback aí. Quem tiver algum amigo, colega de escritório, colega de estudos e achar que ele pode ter interesse também, manda ali no aviãozinho, isso ajuda. Sim, obrigado, Poliana. Poliana é sempre presente aqui com a gente. Então, está perfeito, a Neto, JC, Muito legal estarmos todos juntos novamente. Maiara, sempre presente também. Muito legal termos todos. Eu não vou conseguir acompanhar os nomes, estamos correndo aqui, senão eu já sou meio distraído, vou me distrair mais ainda. Mas eu falava que as nossas aulas sempre estão tentando descortinar esses assuntos que podem ser complexos nas execuções fiscais. E uma das questões que, digamos assim, me intrigou também foi justamente a reiteração de dúvidas. Eu sempre abro ali umas caixinhas de perguntas e essa pergunta veio reiteradas vezes nas caixinhas. E o pessoal perguntava: Thiago, pode bloqueio em disponibilidade, essas medidas constritivas antes da aceitação, concomitantemente à aceitação? Fiquei impressionado como essas perguntas ocorrem ao longo da vida aqui da Execução Fiscal em Curso, e eu reiteradamente apresento que na verdade não pode fazer medida constritiva antes da aceitação, ao menos não pode como regra geral. E a nossa live então se destina justamente a estudarmos nesta aula do EF 360 este nosso giro tratando deste assunto, e ele veio em voga, ele veio à tona por conta de um recente julgamento por parte do STJ, e nós aguardamos ansiosamente a publicação do acórdão que concretizou esse julgamento, mas ele infelizmente ainda não foi publicado, não está disponível à consulta ao voto condutor e dos demais votos. O ministro Herman apresentou na sessão de 2 de agosto agora, voto vista acompanhando o relator no recurso especial, que não é repetitivo, é um recurso especial, digamos, normal, 1.664.465, são tantos milhares e milhões, é melhor falar 1.664.465 do STJ. Acompanhemos a eventual publicação, mas eu já vou arriscar com vocês uma análise como é a liturgia da penhora
na execução fiscal, que isso pode parecer complexo, afinal de contas a gente trabalha com um universo, uma parte da vida do crédito um tanto diferente do que trabalha, por exemplo, quem trabalha lá com a recuperação do crédito, quem trabalha com planejamento tributário. Nós trabalhamos com uma etapa da vida do crédito quando, vamos dizer assim, tudo deu errado, deu problema e nós desaguamos com a execução fiscal com relação a este crédito. Então, como funciona a liturgia, o caminho das pedras, como é o sistema da nossa lei de execuções? E antes de mais nada, a gente precisa lembrar que nós temos uma lei específica própria. Eu estava escrevendo hoje pela manhã a existência de uma lei própria em proveito da Fazenda Pública. Tiago, quem é a Fazenda Pública? O CTN nos diz. Fazenda Pública consiste na União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e também as fundações autárquicas, porque elas têm a natureza de autarquias. Por exemplo, conselhos de fiscalização profissional são autarquias da União, manejam execução fiscal, tem este benefício de proveito, esta prerrogativa de se utilizarem deste rito específico. Tiago, é um rito específico diferente, claro, é diferente do sistema do CPC. Eventualmente você está acostumado, estudou, tá ali, o cachimbo entorta a boca, né? Então está habituado com a abordagem do Código de Processo Civil. Nós precisamos lembrar que nós temos regras próprias na execução fiscal, diferente do CPC. Na execução fiscal, o executado, via de regra, ele recebe uma carta de citação, porque esta é a via preferencial para a citação na execução. Eu queria pegar um documento aqui para dizer que é uma carta de citação. Vou pegar esse papel aqui. Então ele recebe lá uma cartinha de citação. E esta cartinha vai lhe dar um prazo de 5 dias. Não é o prazo do CPC de 3 dias. É um prazo de 5 dias. Tiago, são 5 dias úteis? Sim, são 5 dias úteis. Para quê, Tiago? O que ele faz com esse prazo? Olha, a gente quer que ele pague, né? Porque, afinal de contas, a execução fiscal ela se governa pelo princípio do resultado, ou seja, a gente pretende obter o pagamento, a gente quer que o executado pague o débito. Eventualmente ele não concorda com esse débito, eventualmente ele já pagou esse débito, eventualmente ele já está com esse débito parcelado, ele tem alguma questão jurídica contra esse débito. Então ele pode ou pagar ou garantir a execução fiscal. Então ele tem uma prerrogativa que na verdade é dúplice. Ele pode ou pagar ou garantir a execução fiscal. Tiago, como ele garante a execução fiscal? São variadas maneiras, variados caminhos que ele pode se utilizar. Tem material sobre isso também lá no meu canal. Só fazer um search, ele pesquisa, lá fica mais fácil, né? Localizar conteúdos interessantes a este propósito. Mas não vem ao nosso caso, a gente quer saber qual é a liturgia da penhora. E aí então, na execução fiscal, a gente quer que o executado pague. Se ele não quiser pagar ou entender que é indevido, ele vai ter que garantir a execução para caminhar uma outra trilha, para acessar a via dos embargos de devedor, porque é lá, nesta trilha, neste caminho dos embargos de devedor, que ele vai exercer, ao menos é o que está idealizado pela nossa lei de execuções, vai ter que exercer lá a defesa. Existe lá o princípio da concentração da defesa. Ele deve arguir na incidental de embargos todas as alegações que porventura ele tenha contra a execução fiscal. Mas isso é um papo para uma outra conversa. Mas então, se ele não pagar, e agora vamos chegar mais perto do nosso assunto, do nosso babado de hoje. Se, Tiago, ele não pagar e não garantir a execução fiscal, o que acontece? Já aprendi que no nosso sistema da execução fiscal ele tem essa dupla prerrogativa, pagar ou garantir a execução a fim de obter o direito de embargar. Se ele não fizer nada disso, eu digo que ele fica exposto à penhora gravosa, porque quando ele indica bens como forma de garantir a execução, ele vai acabar fazendo uma escolha guardada a ordem de preferência do artigo 11 da nossa lei de execuções, iniciando lá pelo dinheiro. Mas se ele nada disso fizer, se ele não pagar, não indicar bens, não garantir a execução, a nossa lei, vamos lembrar, temos uma lei própria para reger este assunto. Lá no artigo 7º diz que
a gente diz, né, os despachos são milhares que a gente profere, é um despacho padrão. E aí a gente diz providências do artigo 7º. Providências do artigo 7º são citação e, claro, se ele não pagou, não garantiu a execução, a própria lei já determina a tal da providência que o juiz determina. Inciso 2º, artigo 7º da nossa Lei de Execuções, Lei 6830 de 80. Penhora. Então, o juiz determina desde já uma penhora, se não for paga ou garantida a execução. Então, o juiz já determina de forma implícita. Está lá no artigo 7º, importa em ordem para o despacho do juiz recebendo o inicial, verificando que não existe nada que obste o desenvolvimento dessa execução, ele dá um cite-se, providências do artigo 7º. O cite-se, então, ele vai determinar de forma implícita, nem precisa estar expresso, não precisa estar dito, né, colocar lá citação, não, já está implícito na ordem inicial. Despacho de citação, vai ser feita a citação, como eu disse lá, preferencialmente por carta, e não paga ou não garantida a execução, nós já temos uma ordem implícita para penhora. Muito bem, e aí, Tiago, como é que funciona esse diabo dessa penhora na execução? Então a gente já viu que nós temos um passo a passo, a própria lei de execuções prevê um passo a passo, uma ordem implícita, já importa em ordem para, artigo 7º, citação, penhora ou arresto. A gente vai chegar lá no arresto. De todo modo, nós temos a ordem para penhora. Como é que eu faço essa penhora? Bom, na liturgia da nossa lei de execuções, lá cunhada em 1980, imagina em 80, né? A própria lei falava em processo mecânico para produzir a inicial executiva. Imagina uma impressora mecânica lá para produzir milhares de iniciais com as suas respectivas CDAs. Mas a gente não tinha, né, em 80 esses mecanismos eletrônicos para localização que estão em plena em efervescência, né? Agora o CNJ acabou de lançar o sistema Sniper para viabilizar a busca de bens penhoráveis nas execuções em geral. A Fazenda Nacional já tinha iniciativas a este propósito lá para o seu próprio uso, né? Bom, então essas penhoras que a gente imaginava em 80, como era? O juiz vai expedir um mandado de penhora, uma ordem, um documento, mais uma vez, de posse lá do oficial de justiça, e o oficial vai procurar o executado, procurar bens penhoráveis, vai visitar lá o endereço do nosso executado, vai verificar se lá tem um veículo, se o imóvel eventualmente não é um bem de família, vai verificar se existem bens, adornos suntuosos na residência, enfim, coisas que não são impenhoráveis, vai tentar localizar outros bens de titularidade do nosso executado a fim de promover um auto de penhora, ou seja, lavrado lá na rua, né? Um auto de penhora pode ser até à mão mesmo, fazendo lá nas costas do mandado, lavram auto de penhora. Mas isso, digamos assim, tem uma eficiência reduzida. E nas últimas 2 décadas nós vivemos uma aceleração do uso de ferramentas eletrônicas, iniciando lá nos idos de 2007, 2008, né? Ganhou, digamos, fôlego o uso do Bacenjude lá por 2008, uma ferramenta criada um pouquinho antes, não lembro se é 2006 ou 2007 agora, me escapa da memória. Se acelerou o uso de ferramentas eletrônicas para tentar localizar bens penhoráveis. E esta aceleração, ela veio muito ao influxo da inserção, né, de uma inclusão do artigo 185A do CTN. Você que estuda execução fiscal tem que passar os olhos, tem que chegar ali, trancar o pé no artigo 185A, porque é daquelas matérias mais importantes para quem trabalha em execução fiscal. Então o artigo 185A do CTN foi incluído pela Lei Complementar 118, isso lá em 2005, já imaginando então na matéria tributária instrumentalizar o credor com ferramentas eletrônicas. E está lá que
Na hipótese de o devedor tributário, então nós temos que ter um débito tributário definitivamente constituído, devidamente citado. Isso está dentro do CTN, norma que diz respeito ao curso da execução fiscal, está lá no CTN. Já tinha tratativas no CTN com relação ao manejo da dívida ativa, né? Lá no 202 e seguintes, ou 213 e seguintes do nosso Código Tributário Nacional. Bom, e aí então nós temos um devedor tributário, ou seja, de um débito tributário definitivamente constituído, devidamente citado, ou seja, nós temos uma execução fiscal pendente, já ajuizada, uma execução fiscal em que nós tivemos uma citação. Como é que se faz a citação? Preferencialmente por carta. E como é que é isso? Pela mera entrega da carta, artigo 8º da nossa Lei de Execuções, no domicílio do nosso devedor tributário. Então ele citado, e aí de novo, não pagar nem apresentar bens à penhora. Ou seja, na execução ele não pagou nem garantiu a execução. No prazo legal, o prazo legal é o prazo lá dos 5 dias úteis da nossa Lei de Execuções. E diz mais o CTN, artigo 185A, quando não localizados bens penhoráveis. E aí então diz que o juiz determinará a indisponibilidade dos seus bens e direitos. Bom, então nós temos uma espécie de cumulação de requisitos, né, para que nós tenhamos a tal da indisponibilidade de bens do nosso devedor tributário para fins de penhora. Então isso tudo é um mecanismo, já que, tal qual no sistema, digamos, ortodoxo antigo, citado não garantiu a execução, a gente vai fazer uma penhora. E esta penhora vai ser viabilizada através deste ferramental, hoje notadamente eletrônico, pela internet, enfim, pelos acessos a bancos de dados eletrônicos. E aí então essas providências vão ser feitas, né? A gênese está aqui no artigo 185A do CTN para a matéria tributária, porque diz lá o devedor tributário. E este artigo 185A é importante nós termos isso presente, que não pode ser aplicado para execuções não tributárias, execuções fiscais não tributárias. Tiago, isso é uma loucura, execução fiscal não tributária, é execução fiscal por débito de outra natureza, uma multa, né, alguma outra, um ressarcimento, alguma coisa que não é essencialmente débito tributário. Então, o artigo 185A não se aplica para a posição tranquila do STJ com relação a isso. Bom, então nós temos fundamentalmente um débito tributário que já é definitivamente constituído, já inscrito em dívida ativa e que já teve aquele controle de legalidade quando da inscrição. E este débito tributário, então, é submetido, né, provoca o ajuizamento de uma execução fiscal e o juiz vai controlar o deferimento ou não desse tipo de providência, que vai se efetivar somente se nós tivermos um inadimplemento, ou seja, não foi pago o débito quando da citação, tampouco foi garantida a execução. E aqui eu acrescento um outro detalhe que é inerente ao próprio sistema do CTN. Nós não temos uma causa suspensiva da exigibilidade deste crédito exequendo que foi colocado em execução fiscal. É possível que nós tenhamos uma causa suspensiva da exigibilidade. Tiago, como é que é isso? Fundamentalmente, nós teremos duas situações na prática, o que a gente ordinariamente percebe. Um depósito integral em dinheiro para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, alternativamente, uma liminar, uma decisão judicial determinante da suspensão desta exigibilidade. É o que ordinariamente acontece no manejo do CTN. Então a gente pode ter eventualmente uma causa suspensiva da exigibilidade. Parcelamento, faltou dizer. 3 situações então
que o executado muitas vezes já buscou fazer o depósito, buscou uma liminar numa ação antecedente à execução fiscal, buscou um parcelamento a fim de equalizar o seu passivo fiscal e controlar, gestionar, né, o seu passivo fiscal. E isso tudo vai prevenir o disparo de uma ordem dessas de indisponibilidade para fins de penhora. Suspensa a exigibilidade, não pode ser exigido, não vai poder haver uma providência preparatória da penhora. Súmula 560 do STJ exige que não tenham sido localizados bens penhoráveis por parte na nossa execução fiscal. Então nós teríamos que ter uma espécie de frustração, não é, das medidas destinadas a satisfazer aquela execução fiscal. E isso tudo, não é, digamos, de forma preparatória da realização da penhora. E como é que se faz isso? Bom, o executado não pagou, não garantiu a execução, não foi localizado qualquer bem penhorável. Aí tem uma oscilação da jurisprudência se é necessário requerimento do credor para fins do disparo da ordem de disponibilidade de ativos financeiros ou se isso poderia ser feita, né, esta ordem de ofício. E a gente vai lembrar, não é, que a própria redação do artigo 185A do CTN diz que o juiz determinará na ocorrência daqueles 4 requisitos. O devedor tributário citado não pagou nem garantiu bens a penhora e não foram localizados bens penhoráveis. O juiz determinará, o juiz já poderia promover isso de ofício. Ora exige-se na jurisprudência até do nosso tribunal, ora exigia, ora não exigia. Era preponderante que era necessário requerimento do exequente, e julgados mais recentes dispensando esse requerimento, de forma que, na forma do 185A do CTN, o juiz já poderia determinar ex officio a indisponibilidade de ativos financeiros do nosso devedor tributário. Agora, esta raiz da indisponibilidade, o artigo 185A do CTN, ela possibilita o bloqueio de todos os bens do nosso devedor tributário, inclusive bens móveis, imóveis, veículos, outros ativos. Bom, com relação a estes outros ativos, o tema 714 do STJ, o STJ julgou no repetitivo 714 que haveria necessidade, além da citação, além do não pagamento, além da não indicação ou garantia da execução, e não foram localizados bens por diligências da Fazenda Pública, certo? Então nós teríamos que ter, digamos, uma etapa prévia para a utilização destas outras indisponibilidades, por exemplo, Renajude, por exemplo, CENIB, né, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, também vinculada lá ao CNJ, depois das tentativas infrutíferas e também depois de ter restado infrutífera a tentativa que falava em Bacenjude, hoje é Cisbajude. Então seria, digamos, essa indisponibilidade genérica, a gente trata assim, a primeira indisponibilidade de ativos financeiros, depois a indisponibilidade genérica, quando frustradas as demais medidas, né? Tentativa de localização de bens pelo oficial de justiça, tentativas por parte do exequente, frustrado o Cisbajude. E aí, como é que a gente vai fazer esta ordem de arresto? Seria possível uma ordem de arresto na execução? A gente viu que para a efetivação destas providências cautelares são necessários esses requisitos do artigo 185A do CTN, e essas providências se destinam a preparar, elas preparam a perfectibilização de uma penhora. E isso então vai redundar ou na lavratura de um termo de penhora do imóvel que foi indisponibilizado via CENIB,
um termo de penhora de um veículo indisponibilizado via Renajude, a transferência daqueles recursos atingidos via Cisbajude para uma conta de depósito judicial. O STJ até entende que seria necessária a lavratura de um termo de penhora destes valores depositados em uma conta vinculada à execução. Eu particularmente entendo que não é necessário, uma vez que já temos a própria concretização da penhora através do depósito desses recursos originados do Cisbajude em conta vinculada ao processo sob ordem do juízo processante. Então, estas medidas preparatórias, elas preparam uma penhora. E a penhora, então, vai ser perfectibilizada com estes documentos posteriores. E a partir daí nós teremos a intimação do executado da penhora para que oponha, eventualmente, embargos. A gente não pode converter essas penhoras ou em pagamento ou levar a leilão antes dessa intimação, porque haveria confisco. Pensou correto quem falou isso. E aí, então, seria possível, eventualmente, essa coisa que estava sendo aventada aí, né, no grande público, através dos jornais. O que o STJ julgou e qual é a posição já consolidada, bastante volumosa, né, uma jurisprudência caudalosa do STJ com relação a isso? Primeiro de tudo, vamos lembrar, colocar, como eu disse, nós temos lei própria, lei específica, normas peculiares, normas especiais que não são derrogadas pelas normas gerais. Lembram lá das nossas aulas de introdução à ciência do direito, né? Quem estudou a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, normas especiais não são derrogadas pelas normas gerais lá do CPC. Então, temos regra especial na lei de execuções. O arresto na execução fiscal, o arresto executivo, né, poderá ser feito, sim, ele pode haver, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Então, quando o juiz determina, enfim, recebe a inicial executiva, dá lá o seu cite-se, ele pode escrever cite-se, e esta manifestação já implica em ordem para, como eu falei, citação, implica em ordem para penhora caso o executado não pague nem garanta a execução, e arresto se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Fundamentalmente é naquela situação em que o executado ele se esquiva da execução fiscal, ele se oculta para impedir a efetivação da execução fiscal, tenta dar aquela fugidinha da execução fiscal. Isso, claro, a gente tem modos, né, de efetivar através de um bloqueio de bens, através dos quais a gente vai imobilizar bens do executado quando ele maliciosamente se ocultar da execução fiscal. Então nós temos regra específica na execução fiscal e a própria, digamos, sequência dos incisos 1, 2 e 3, primeiro, segundo ou terceiro, né, do artigo 7º da nossa lei de execuções, citação, tentativa de penhora, por fim, arresto seu executado maliciosamente se furta da execução fiscal. Então, para respondermos a nossa dúvida de acordo com a liturgia da lei de execuções, a ortodoxia, como é que funciona? Nós fazemos citação, nós fazemos tentativas de penhora, tentativas de localização de bens através de cadastros, né, sistemas, ferramentas eletrônicas que estão tão em voga hoje em dia. E, caso frustradas essas modalidades, arresto, mas apenas depois da citação, apenas se o executado maliciosamente se oculta, tenta se furtar da execução fiscal. Isso é o que está na lei. Então a própria lei já responde que nós não devemos ter como regra uma tentativa de bloqueios antes mesmo de nós tentarmos a citação do nosso executado, e basta remeter uma carta para fins da citação do executado no domicílio fiscal lá cadastrado junto ao órgão fazendário que está, enfim, instruindo essa nossa execução. Bom,
Alguém me perguntou esses dias como é que funciona. Bom, não pode porque a lei exige, né, esses requisitos. Via de regra, nós não podemos, o ministro Teori falava que a gente não pode comprimir o devido processo legal para a fim de obter a máxima efetividade da execução. A gente tem limites, a gente tem restrições que estão vindo do próprio direito constitucional processual que regula, né, determina, que possibilita, que garante, né, direitos fundamentais de todos os litigantes, direito à ampla defesa, e não se pode afastar disso a possibilidade de conhecer da própria execução fiscal. Eu respondi então que existe então este parâmetro, essa regra, esta baliza, mas eu respondi pro seguidor, nós temos algumas nuances que pouco se fala, né? Nuances que não são retratadas assim, e talvez tenha sido justamente este o ponto ensejador de tanta dúvida a partir, né, desta notícia, ou enfim, festejada essa notícia do STJ cercear, restringir a possibilidade de penhora antes da citação. Né? Porque lá o STJ invocou o 854, ele explicou que, né, o 854 que diz que sem dar prévia ciência ao executado nós vamos tentar efetivar essa penhora, enfim, instruir essa tentativa de penhora, né, através de meios eletrônicos, sistemas eletrônicos, né, notadamente sistemas eletrônicos do próprio sistema financeiro nacional, é o que está lá posto no 854, e a gente vai evitar esta ciência prévia, como está posta lá no 854, depois de nós fazermos a citação. Claro, depois da citação, e na verdade foi isso que o STJ manifestou, ao que eu consegui apurar até o momento. Fiquei assisti inclusive a sessão de julgamento do STJ e não passou assim, simplesmente o voto é volumoso, é caudaloso, então vai ser nesse sentido, e não leram o voto, nem leram o resumo do voto, por isso a gente está aguardando a publicação da íntegra do voto e também do acórdão. Mas eu falava da nuance, a gente pode ter alguma nuance, alguma confusão ensejada, né, por conta destas regulamentações. Mais uma vez, nós temos uma regra especial, né, mais do que uma regra especial, que é a própria Lei de Execuções Fiscais, né, com todo o seu manancial de regras especiais. Nós temos também uma base normativa especial, agora beneficiando exclusivamente a União, certo? Não é nem das... são autarquias e fundações também, mas não abrange a Fazenda Pública Estadual, não abrange a Fazenda Pública Estadual, distrital ou municipal, nem as suas autarquias e fundações, mas apenas a União e suas autarquias e fundações autárquicas, que é o artigo 53 da Lei de Custeio da Previdência. A norma processual na Lei de Custeio. Pois é, o nosso legislador tributário ele tem, digamos, esta mania de enxertar regras de interesse, seu próprio interesse, né, em diplomas assim pouco ortodoxos. Então a Lei de Custeio trouxe lá o artigo 53, dizendo que na execução judicial, então execução judicial é através da execução fiscal. Poderia ser uma outra execução? Por enquanto não, é apenas a execução fiscal. A União não pode se utilizar do rito do CPC a fim de liquidar, efetivar, recuperar o crédito inscrito em dívida ativa. Nós temos que observar a Lei de Execuções, que já é um rito mais favorável ao credor fazendário. Então, na execução judicial da dívida ativa da União, das suas autarquias e fundações públicas, olha só que interessante, será facultado ao exequente, União, suas autarquias e fundações, indicar bens à penhora, junto na inicial. Então, é uma prerrogativa, na verdade, bem desejável que o faça, indicar já de pronto, quando proposta a execução, quais são os bens do seu devedor tributário. Então ele vai indicar, olha,
o seu Tiago tem lá um determinado veículo, tem um imóvel, um box de estacionamento que não é impenhorável, tem cotas de uma sociedade, enfim, tem ativos financeiros eventualmente que possam ser informados e não tenha sigilo, enfim, algum tipo de bem, normalmente veículo imóvel, né? É o que normalmente eles querem, inclusive a portaria 33 fala que o que eles querem é veículo imóvel e bens, enfim, submetidos a registro público, porque é isso que melhor impulsiona a execução judicial da dívida ativa. Então cabe ao exequente, né, essa prerrogativa, essa faculdade, artigo 53, de indicar bens à penhora. Ele indica junto com a inicial. E esta penhora, olha só que curioso, será efetivada concomitantemente com a citação. Concomitantemente com a citação. Caput, cabeça, né? Caput do artigo 53 da nossa Lei de Custeio, a Lei 8.212. Bom, como é que eu faço essa citação com penhora concomitante? Isso aqui é bem curioso, né? Bom, o parágrafo 2º do nosso artigo 53, sem desprezar o parágrafo 1º de 53, que é um dos mais importantes com relação à penhora, que diz com relação à indisponibilidade decorrente da penhora federal. No parágrafo 2º diz o seguinte: efetuado o pagamento no prazo de 2 dias, né, contados da citação, independentemente da juntada do mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução fiscal pendente. Então, o executado teria um prazo muito curto, aquela compressão do devido processo, de 2 dias para que ele pague e se livre da penhora. Certo? E depois tem mais, também se aplica às execuções apensadas, né? E o parágrafo 4º diz ainda com relação à situação de embargos julgados improcedentes, e então vai se dar impulso ao desejável que o exequente dê impulso à execução fiscal. Então vejam que apenas nas execuções fiscais federais, União e suas autarquias e fundações, apenas nas execuções fiscais federais, o exequente tem esta prerrogativa de indicar e obter uma penhora concomitante com a citação inicial do seu devedor fazendário, do nosso executado. E caso ele pague este débito, o valor integral. Qual é o valor integral, Thiago? É o débito originário, ao qual é somada uma multa de mora. Pode ter uma multa punitiva, mas em geral uma multa de mora. E corrigido isso no sistema da dívida ativa federal, corrigidos essa multa, o principal, mais multa de mora pela taxa Selic, a título de juros e correção monetária. Então vai ter que calcular, pegar este valor atualizado daquele mês, promover a citação com a concomitante penhora e, acaso o executado pague este débito, o nosso oficial teria que levantar esta penhora. Este é o artigo 53, por vezes invocado nas execuções fiscais federais, sempre com a prerrogativa do exequente indicar com a inicial executiva, já na inicial executiva, quais bens do seu devedor tributário sobre os quais pretende efetivar a penhora. Bom, esta é uma prerrogativa que eu ainda anseio como foi explicada, né, neste acordo recurso especial 1.664.465. De todo modo, como eu disse, nós já temos julgados do STJ que mesmo, olha só, RESP 1.832.857 diz lá, mesmo após a entrada em vigor do 854, a medida de bloqueio de dinheiro via Bacenjude não perdeu a natureza cautelatória e assim, para ser efetivada, antes da citação, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
Excepcionalmente, agravo interno RESP 1.802.022. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Então o STJ já tinha entendimento bastante solidificado no sentido de que não é possível, via de regra, a efetivação das penhoras e medidas acautelatórias preparatórias que vão instruir a efetivação de uma penhora, efetivadas antes da citação. Via de regra, se faz a citação e depois apenas se vai tentar estas providências que vão possibilitar, como está lá no 854, para possibilitar a penhora de dinheiro, se fará esta diligência junto às instituições financeiras através desse sistema eletrônico genericamente falado no 854. E passei dos meus minutos aqui. Eu tratei com vocês que seria meia hora, já foram 40 minutos. Pessoal, esses eram os apontamentos da nossa aula com relação à liturgia da penhora. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Nelly, da minha amiga, entrou, Fábia, Lucialva, Ricardo, uma turma boa entrando aqui. Tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui quem fez uma pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta também tem a palavra aqui, deixa eu ver o que é. Feito o parcelamento da dívida, ainda assim ficará mantida a penhora de numerar em conta até o fim do parcelamento? Sim. Tema repetitivo 1012 do STJ. O STJ entendeu que a efetivação de parcelamento, que é causa suspensiva da exigibilidade, a efetivação desta causa de suspensão posteriormente à penhora, posteriormente à medida de bloqueio, posteriormente à indisponibilidade, isso aí não fica liberada, essas indisponibilidades, penhoras e bloqueios, em virtude do parcelamento posterior. De modo que o bloqueio vai ser mantido. Eventualmente a parte pode pedir a conversão daquele valor em renda, em pagamento definitivo, e com isso minorar o seu débito. É uma prerrogativa que o executado tem, claro, de pagar o débito e reduzir o valor, inclusive a repercutir favoravelmente no parcelamento. Caso contrário, vai ficar bloqueado aquele valor, como vai ficar bloqueado qualquer outro bem, até que o débito tributário seja completamente pago, totalmente pago, o parcelamento seja concluído, o pagamento das parcelas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu rolar de volta, vai ficar balançando a tela um pouquinho, mas eu acho que não. Penhora no rosto dos autos de inventário em andamento suspende a execução fiscal? É uma ótima pergunta, porque esta penhora a execução fiscal, ela não se submete, É o artigo 30 da nossa lei de execuções e 186 do CTN. Agora eu fechei o computador. Mas a execução fiscal não se submete a concursos de credores, por exemplo, a falência, a recuperação judicial. Ela não fica vinculada, ela não fica sobrestada em virtude destes outros procedimentos. Inclusive, está lá previsto no CTN que esses procedimentos não inibem o prosseguimento da execução fiscal. E mais do que isso, a penhora no rosto dos autos, de um inventário, de um arrolamento, alguma coisa desse tipo, que não é um procedimento de liquidação, não é um procedimento de concurso de credores, é um procedimento para apurar o ativo e o passivo daquele falecido, e não seria, inclusive, o meio adequado para efetivar a execução fiscal. A execução, além de não ficar vinculada a esses procedimentos de arrolamento inventário, ela deveria ser efetivada com a penhora do próprio bem, ainda que este bem seja levado. Claro, tem que ser inventariado, mas a gente pode fazer. Não há impedimento a se fazer a penhora de um bem deixado pelo falecido, ainda que este bem esteja lá em inventário. Isso, 29 e 31 da nossa lei de execuções.
ainda que empenhorável, não, claro que não. Não se pode fazer penhora de bem. Deixa eu pegar o tá mais perto aqui. Penhora de bem impenhorável é restrição, é impenhorabilidade absoluta. Por exemplo, penhora de salário. Onde é que está isso? Está lá no CPC. Penhora de imóvel, penhora de pequena propriedade rural. Essa está na Constituição. Imóvel residencial, 8.009. São normas de impenhorabilidade dispersas pelo ordenamento. E estas normas determinam uma impenhorabilidade absoluta, ou seja, aquela prevista em lei. O artigo 10 e 30 da nossa lei de execuções ressalvam estas impenhorabilidades absolutas. Então, não se pode fazer esta penhora. A Nélida, com elogio sempre muito querida, é muito incentivadora aqui do nosso trabalho por aqui. E José Otto, eu nessa hora não consigo ler mais. José Otto. Em compensação de ofício, é possível destacar os honorários advocatícios antes da compensação, para o caso de o valor a ser recebido ser exatamente igual ao devido. Em compensação de ofício, a compensação de ofício é feita pelo próprio credor, pelo próprio exequente, no caso do contribuinte ter um valor a ser ressarcido, devolvido, por exemplo, uma restituição de imposto de renda, e ele tem um débito inscrito em dívida ativa, ele tem que anuir com esta compensação, sob pena de ele ficar com aquela restituição trancada lá, até que ele pague o débito tributário, e aí ele vai conseguir levantar aquela restituição. Eu não entendi para o caso de honorários advocatícios antes da compensação. Se o débito tributário já foi inscrito em dívida ativa, já está incluído o encargo legal substitutivo dos honorários, lá do Decreto-Lei 1025 de 69. Então já está lá, não tem como ser descontado isso. Além do desconto, esse encargo é interessante saber disso, porque esse encargo ele é de 20%. Mas antes da execução fiscal, se for pagar o débito antes da execução, ele tem um desconto de 50%. Então o encargo vira 10%. Então é interessante, né, pagar antes, porque acaba tendo um desconto do valor do encargo legal. Não tem agora de memória qual é a base do desconto, né, acontecer no meu processo. Então tá, muito bem, isso é situações práticas, né? Muito bem, meus amigos, estouramos o nosso horário. Quero agradecer demais as perguntas aí, considerações, palavras gentis, carinhosas de todos vocês, e dizer que a gente se encontra. Estou preparando um novo formato aqui, uma nova pauta para a nossa live da semana que vem. Tem muitas perguntas, vocês vão trazendo umas perguntas, vão me dando ideias para tratar, porque o nosso propósito por aqui é sempre ensinar o que vocês estão precisando, né, que vocês gostariam de saber da prática das execuções, da prática do direito tributário, deste processo peculiar tributário que é o nosso universo das execuções fiscais. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Em seguida eu deixo salvo também, vai ficar salvo aqui, vai ficar salvo também lá no meu canal para pesquisas quando oportunas. Certo, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!